Demolidor, mais uma série incrível produzida pela Netflix e que vai discutir muito sobre corrupção, valores éticos, morais, justiça. Fique ligado, vamos discutir tudo isso no programa de hoje que começa agora. Fala galera, aqui é o Edu Molina e estamos começando mais um Geek História, dessa vez para discutirmos Demolidor, ou também conhecido como O Homem Sem Medo. Matt Murdock está de volta na terceira temporada da Netflix, que estreou no final do ano passado, e estreou com tudo. A série mantém um altíssimo nível de produção e, ao menos para mim, ela é disparada a melhor série já produzida baseada numa história em quadrinhos. É a melhor série com heróis ou de super-heróis que nós podemos acompanhar. E essa série ela tem uma particularidade que eu acho que dá um tom a mais ali, o que faz com que ela se torne ainda brilhante. Ela segue o arco de A Queda de Murdock, um dos grandes clássicos já produzidos pela Marvel no que se diz respeito ao Demolidor. Então esse quadrinho aqui é a grande base para toda a discussão da série, e embora ela tenha outros desvios, né, a ideia central está ali. Nós temos um cara que já havia aparecido na primeira temporada e está de volta agora na terceira, dando novamente o tom da série. Estamos falando de ninguém menos do que o Wilson Fisk, também chamado de o Rei do Crime. Wilson Fisk, inclusive, vale um destaque para a interpretação do Vincent D'Onofrio. Ele mandou muito bem e com certeza a interpretação dele faz com que o Wilson Fisk se torne um dos grandes vilões da Marvel. E aí nós estamos ampliando isso para todos os universos, seja o cinematográfico ou seja esse aqui das séries, nas produções principalmente feitas pela Netflix. O Vincent D'Onofrio arrebentou e ele dá uma credibilidade muito grande para o personagem do Wilson Fisk. O Fisk começa a série na cadeia. E aí é legal porque a série começa a fazer uma série de paralelos com a política atual. Lembrando que é uma série americana, então a política em questão é a política americana. Nós vamos ver que isso serve bastante para a política brasileira também. Wilson Fisk controla o crime mesmo preso. Wilson Fisk é um cara que vai ao longo da série se reconstruindo e mostrando que apesar de preso, apesar de todas as dificuldades que ele supostamente tem, ele continua sendo o cara que manda em Hell's Kitchen. A questão é, ele precisa voltar a controlar Hell's Kitchen. Ele precisa dar uma quebrada naquela imagem do Demolidor. Ele precisa mostrar para os demais mafiosos que ele continua no poder. E como que o Wilson Fisk faz? Ele cria todo um plano perfeito para reconstruir a sua imagem e para retomar esse poder em todas as esferas. Como isso acontece? Sobretudo através da grana. O poder econômico está presente o tempo inteiro nessa série. A questão do dinheiro se faz presente o tempo inteiro, porque a discussão proposta ali pela série, ou aquilo que o Wilson Fisk faz é: o dinheiro controla tudo. Quem tem dinheiro compra o sistema. Quem tem dinheiro manda no sistema. Quem tem dinheiro controla a polícia, controla os juízes, controla os advogados, controla a imprensa, manipula a população, cria um estado de alienação constante para que as pessoas entendam que aquele cara que está ali no poder, ele é o bonzinho, ele é o cara legal, ele é o cara que luta pela comunidade, ele é o cara que luta contra o crime, mesmo fazendo parte do crime. E aí nós nos acostumamos com discursos bem conhecidos, né? Como por exemplo, mas a polícia não faz nada, então é melhor a gente acreditar no bandido, é melhor o cara que controla todo mundo, que ajuda todo mundo, né? Qual é o papel da justiça? Isso é muito colocado em xeque ao longo de toda a série. A justiça é colocada em xeque. Quando a justiça perde o seu papel, que é de fato de julgar e defender e prezar pelo bem da sociedade, ou trazer as normas estabelecidas para que as pessoas consigam conviver em determinada harmonia, quando a justiça perde o seu foco, ela não vale nada. É uma justiça corrompida, uma justiça que perde o seu propósito, e se ela perde o seu propósito, como acreditar na justiça? Como acreditar no sistema? Como que nós vamos
de fato nos preocupar com isso. Então isso é um dos pontos centrais da série. Se eu não posso confiar na polícia, se eu não posso confiar no, sei lá, no comissário, se eu não posso confiar nos juízes, eu vou confiar em quem? Wilson Fisk é o cara que traz isso à tona. E esse é o grande conflito que ele propõe, inclusive, para o Matt Murdock, ou o Demolidor. O Matt começa a série logo depois dos eventos finais da série dos Defensores. A galera acha que ele morreu. E o começo da série é até um pouco mais devagar, porque o Matt está numa crise existencial. Ele está numa crise que ele não sabe se vale a pena continuar sendo o Demolidor, ou se ele larga tudo isso de lado e ele vai viver a vida dele, ou, no caso ali do começo da série, ele está numa depressão enorme, cara. O Matt Murdock, inclusive, tenta se matar, né, saindo batendo em meio mundo. Ele está com uma série de problemas, de limitações físicas além das que ele já tem. Então é um conflito interno que ele tem sobre a sua dupla identidade. O Matt Murdock é um advogado, é o cara que quer fazer justiça dentro da lei. O Demolidor é o outro lado dele, que é aquele cara que pensa, cara, já que a justiça não dá conta, vou eu fazer justiça com as minhas mãos. E aí nós vemos isso, algo recorrente em vários heróis. Demolidor, Batman, o Justiceiro então nem se fala. São caras que se colocam acima da lei porque a lei não dá conta. E aí, o negócio fica bem complicado. Se a lei existe e ela não é cumprida e nós precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, então o que serve a lei? Ou que credibilidade ela passa a ter? O Matt Murdock ele é confrontado com os seus valores éticos e morais. Quando nós pensamos em ética e moral, nós estamos falando da ética como comportamento humano e a moral como esse conjunto de regras que rege a sociedade. A ética e a moral andam juntos quando nós pensamos na nossa participação na sociedade. Então é muito fácil nós criticarmos a corrupção, nós criticarmos os políticos corruptos, mas quando nós somos colocados em xeque, qual é a nossa posição? E aí eu não estou falando de desvio de milhões de dinheiro, eu estou falando de corrupção ética, de corrupção moral, daqueles 10 centavos que você embolsa quando o troco não é seu, daquela olhadinha na prova do lado na hora da escola, aquela cola, né, porque quem não cola não sai da escola. Então nós nos acostumamos com esse tipo de atitude. Aquele papelzinho de bala que você joga na rua, você não cuida do patrimônio público. Você percebe que a corrupção está entranhada na nossa sociedade, nós crescemos nesse meio e aí, cara, na hora que nós nos confrontamos com isso, qual é o nosso posicionamento? Porque é fácil criticar o que vem de fora. E quando nós estabelecemos a nossa autocrítica? É isso que o Matt Murdock faz. É isso que a série se propõe. Nós vamos simplesmente entrar no sistema e nos corrompermos com ele? Nós vamos abrir mão dos direitos que nós temos por causa do medo, porque o Wilson Fisk controla a população através do medo. A alienação gera o medo e nós criamos uma falsa sensação de segurança quando isso acontece. O Matt tem que se confrontar e parar e pensar, e aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou me vender ou eu vou combater o sistema de acordo com aquilo que eu creio? Cara, uma coisa que é importante para você pensar. Quando você se coloca o preço uma vez, para sair disso é complicado. A sua ética, a moral, o seu caráter é algo que não pode ser jamais colocado em xeque. Porque se você fizer isso uma vez, a chance de você repetir outras vezes é cada vez maior. A série O Demolidor traz uma série de reflexões e uma das principais é essa. Como andam as questões éticas, morais, a corrupção, a justiça e o que você faz em meio a tudo isso? Você entra na onda e se corrompe com o sistema ou você se mantém íntegro de acordo com aquilo que você acredita? O Matt tem que se posicionar, você tem que se posicionar. E aí, o Wilson Fisk que ronda a nossa sociedade, ele vai vencer essa ou ele vai ser derrotado como na série? É isso que fica para você pensar e é assim que nós terminamos o programa de hoje. Se você curtiu, deixa ali o seu like, marca o seu amigo, compartilha nas redes sociais, leva essa discussão para fora porque ela é muito boa e nós nos vemos na semana que vem. Fique ligado que o Geek História volta logo. Valeu mais uma vez, seguimos juntos. Aquele abraço. Fui!